que o enfrentamento à corrupção faz surgir aventuras autoritárias. Ou outro discurso. Não é isso, não. Isso. Eu tô dizendo que às vezes o discurso petista faz parecer que o enfrentamento à corrupção faz trazer aventuras autoritárias, né? Acho que há um justo... Ou que gera uma crise do Brasil. Porque, vamos lá, continuo sendo um militante político. E militante político pela minha convicção e ainda com a minha crença de que a classe política merece o descrédito que tem. É a minha avaliação. E não só de uma ideologia. Eu acho que não é à toa que as pessoas, quando pensam num político, pensam num vagabundo, pensam num picareta. Porque esses são grandes exemplos que nós vimos na política nacional, né? Não só petrolão, mensalão, mas também, já que o Lindbergh, né, gosta de falar do Bolsonaro aqui, ele acha que tá com o Bolsonaro na frente dele. De orçamento secreto também. No caso do orçamento secreto do Bolsonaro, fui pra plenário e denunciei, inclusive um trabalho fenomenal do jornalista Breno Pires, e tinha cidade lá do Maranhão, de deputado da base do Bolsonaro, que declarava que tinha tirado 32 dentes da boca de cada habitante para justificar o recebimento em repasse de orçamento secreto na saúde. Então não é à toa que... Porque eu vejo uma coisa é você ser autoritário. Outra coisa é você dizer que a população não pode se indignar e não pode achar que de fato a política brasileira tá uma esculhambação, porque tem escândalo atrás de escândalo, roubalheira atrás de roubalheira, sequestros de orçamento, patrimonialismo, que eu concordo plenamente com o Lindbergh nesse sentido, de que a política brasileira existem os donos do poder, né? Tanto o nosso próprio regimento interno da Câmara, Lindbergh, dá prioridade da escolha de gabinete para filho de deputado, como se mandato fosse uma coisa a ser passada hereditariamente, como se fosse uma coisa que eu herdasse do meu pai. Ah, meu pai foi deputado, ele foi lá, me ungiu, eu ganhei também, ficou com o gabinete dele, como se fosse herança, como se fosse se aquele gabinete, aquele pedaço da Câmara fosse propriedade privada dele. Então, a população tem razão quando tem essa visão da classe política brasileira, porque de fato é vergonhoso. Um exemplo que eu dou, e que eu dei recentemente, foi do ministro da Agricultura do Japão. Você soube o que aconteceu com ele? Não. Ele deu uma entrevista, foi perguntado pra ele sobre o preço, a inflação no arroz, que é o principal alimento no Japão, né? E ele falou o seguinte: olha, eu não sei sobre o preço do arroz, porque sempre que eu vou pra minha base eleitoral, meus eleitores me dão arroz de presente. Então eu tenho arroz pra dar e vender, tenho arroz de sobra. Isso repercutiu tão mal na sociedade japonesa, que o ministro da Agricultura veio em rede nacional pedir desculpa e dizer que renunciava ao cargo porque a sua postura tinha sido incompatível com a postura de um ministro de Estado. Agora veja no Brasil, o sujeito sequestra orçamento, faz orçamento secreto, rouba dinheiro, paga propina, recebe propina e nem preso vai, e nem se envergonha, nem pede desculpa, muito menos renunciar ao cargo. Quantas vezes a gente viu um político brasileiro voluntariamente renunciar ao cargo por vergonha da sua atitude? Nunca, nunca.